Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Com você, mais um jornal repleto de informações importantes do governo federal, do nosso Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, gratidão a você que já está aí no chat ao vivo, você que vai deixar o seu comentário nos contando de onde você nos acompanha e ainda você que clica em Seja Membro e apoia o nosso compromisso com a verdade. Vamos agora às notícias da edição de hoje. O governo Bolsonaro vai repassar 16 bilhões de reais a estados e municípios. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta quinta-feira a medida provisória que garante o apoio financeiro da União aos estados e municípios para o enfrentamento à crise. Serão transferidos 4 bilhões de reais por mês durante 4 meses aos fundos de participação dos estados e dos municípios. A medida já havia sido anunciada aos governadores no mês passado. A recomposição desses 16 bilhões compensará a perda de arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados sobre os cofres estaduais. Entre as ações do governo federal também está a suspensão do pagamento de 12,6 bilhões de reais de dívidas dos estados para com a União. E mais uma vez deixamos uma cobrança no ar aqui. Estamos vendo alguns governadores, incluindo o de São Paulo, João Dória, em um conluio praticamente para cobrar do presidente Jair Bolsonaro. Já vimos muitas medidas do governo federal, a exemplo desta citada. Agora, gente, o que não vimos com ênfase ainda em nenhum lugar é corte nas gorduras e mordomias dos governos estaduais. Por exemplo, o governo de São Paulo seguidamente é citado em postagens nas redes sociais associado a gastos milionários em publicidade, incluindo a revista Isto É. Esses contratos ainda continuam em vigor? Os governos estaduais já tiveram reuniões para, por exemplo, com a direção de suas respectivas assembleias legislativas para tratar de diminuir as despesas com deputados estaduais? E aproveitando ainda para ir mais longe, alguém ouviu a Câmara de Vereadores de suas respectivas cidades falando em reduzir custos ou diminuir salários para garantir guarnição de recursos para o essencial nos tempos difíceis? Alguém ouviu algum pronunciamento do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ou de Davi Alcolumbre, fazendo o mesmo na Câmara ou no Senado? Será que todas as medidas de contenção de despesas e providências para com recursos só são válidas para o governo federal? Não é de se admirar o quase desespero, às vezes, do presidente Jair Bolsonaro perante a crise econômica que podemos ter logo aí adiante. Estados como São Paulo parando tudo, será que pararam os gastos inúteis? As mordomias, as despesas com jatinhos, helicópteros, locações, cargos desnecessários, entre outros? Perguntas que ficam no ar. O presidente Bolsonaro continua sua defesa de equilibrar a preservação da saúde dos vulneráveis com as devidas medidas preventivas e aliar a defesa da economia como forma de minimizar os efeitos na saúde e na economia, o que poderia, se em conjunto, levar, caso haja problemas no setor da saúde e no setor econômico, ao colapso total, com efeitos muito superiores para todos. Em contrapartida, uma conjunção de esforços para equilibrar a economia neste momento e também a prevenção, a preservação da saúde, sobretudo dos mais vulneráveis, faria com que o país fosse ou saísse prioritariamente da crise e se sobressaísse, inclusive, sobre os demais países no mundo. Na sua participação em entrevista ao programa Pingos nos Is, o presidente não escondeu algumas contrariedades suas para com os posicionamentos do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro, no entanto, garantiu que isso não é motivo de demissão. Bolsonaro avisou que não demitiria seu soldado em meio à guerra.
Mandetta, por sua vez, quando questionado durante a sexta-feira sobre o posicionamento do presidente, se ateu apenas a falar em trabalhar e que, como ministro, não comenta o posicionamento do presidente da República. A imprensa extremista, no entanto, mais uma vez aproveitou as colocações de Bolsonaro para polemizar. Algumas lideranças também teceram comentários. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, foi um deles. Parece que o presidente é comentarista do seu próprio governo e tenta transferir responsabilidades para os outros, disse Maia, salientando que Bolsonaro sempre fez escolhas pessoais em relação ao seu ministério. Os conflitos dele com Mandetta não fazem nenhum sentido. Mandetta continua tendo um papel fundamental, mesmo desautorizado pelo presidente, afirmou Maia, complementando achar que Bolsonaro não acredita no que o ministro está fazendo e que não tem coragem de tirar o ministro do cargo. Maia também frustrou a vontade da oposição para com o presidente Bolsonaro quando disse acreditar que não é hora para discutir impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Há pelo menos 2 propostas nesse sentido protocoladas no Congresso. Segundo Maia, o momento é de focar na crise econômica e social. No meu radar só tem um tema: superar a crise, salvar vidas e garantir empregos. Acho que a agenda política não tem espaço nesse momento, em hipótese alguma. Vamos concentrar em soluções para a saúde e para as empresas, afirmou Maia em videoconferência organizada pelo jornal Valor Econômico. A oposição almeja o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por considerar equivocados seus posicionamentos no setor da saúde. É uma discussão importante que o presidente tem levantado. Alguns questionam também se o exagero de alguns dos estados mais atingidos e com mais medidas extremas não levaria o pico da crise para o forte do inverno, o que naturalmente traria uma situação inimaginável. E o pior, já com o colapso econômico devido a atitudes prematuras tomadas para marcar território político nos estados. Então é válido ressaltar ainda que os países mais atingidos até o momento estão no hemisfério norte, vindo justamente no rigor do inverno a crise por lá, e agora o inverno está aqui logo aí adiante. Um segundo questionamento é o motivo da imprensa extremista e algumas lideranças terem um posicionamento tão cauteloso. O questionamento é por que tem um posicionamento tão cauteloso com determinadas substâncias medicamentosas que estão demonstrando bons resultados. O renomado médico que primeiramente atestou a eficácia da substância mais famosa e seus derivados até o momento, Dr. Didier Raoult, inclusive em um novo estudo que ele tornou público nessa semana, ele coloca que a substância deve ser dada não quando a pessoa já está em situação desesperadora, mas antes, justamente para evitar o agravamento. E é por isso mesmo que ele está sendo questionado pela imprensa e por outros cientistas, porque segundo esses cientistas, com ou sem substância, a maioria dos casos se resolve por si só. Ocorre que com a substância, esse renomado cientista francês, ele diz que os números de casos que vão piorar diminui consideravelmente. O que poucos sabem é que, embora o seu nome tenha algumas polêmicas de fato no passado, esse cientista francês tem um currículo muito extenso, altamente gabaritado, PhD na área, entre outras especializações e múltiplas divulgações científicas. Ele alerta que a substância deve ser oferecida aos pacientes antes que ocorra a piora no estado. Sobre eventuais efeitos colaterais, a questão é: mas já não é uma substância conhecida e usada há décadas para tratamentos na saúde? Quer dizer, para o cidadão comum, gente, realmente é difícil fazer certas análises e não chegar à conclusão que a burocracia ou a tecnocracia realmente se atravessam em muitos setores, tornando tudo muito mais complicado. E se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro não engole, é isso: burocracia. Agora, no que tange ao ministro Mandetta,
Não há dúvidas que se trata da pessoa certa para estar no lugar certo, na hora em que mais precisamos, uma elegância, um tato. E ele, embora tenha defendido muitas vezes a tecnocracia pela ciência, ele também entende o que o presidente está dizendo e certamente no momento oportuno haverá convergência completa entre ambos no ponto de equilíbrio. É 1000 vezes preferível ver um presidente da República e seus ministros discordando em um ponto ou outro, mesmo que publicamente, e continuarem sua caminhada, deixando de lado as vaidades e sentimentos ou sentimentalismos momentâneos, visando uma convergência para o bem do país, do que ver um presidente ou uma presidente e seus ministros em absoluta convergência ou concordância para propinas, desvios e corrupção contra o dinheiro público, como já vimos muito no passado. E não sejamos inocentes também, a ponto de acreditar que determinadas raposas políticas tomem determinadas decisões, tipo a que Lula e Dória tomaram nessa semana, pensando em qualquer coisa que não uma articulação para derrubar um inimigo comum no momento. Esse inimigo, claro que não é o agente chinês, é Bolsonaro. E no meio do que o Brasil está vivendo, uma boa notícia é sempre bem-vinda. Petrobras anuncia a descoberta de nova camada de óleo no pré-sal. A Petrobras informou que descobriu óleo em reservatórios porosos do primeiro poço do bloco Uirapuru, localizado no chamado Polígono do Pré-Sal, na Bacia de Santos. De acordo com a companhia, essa é uma área de exploração conhecida informalmente como Araucária. De acordo com a empresa, o poço está localizado a cerca de 200 quilômetros da costa da cidade de Santos, São Paulo, e a 2.000 metros de profundidade. A Petrobras acrescentou que os dados do poço serão analisados e, a partir das informações, será possível direcionar melhor as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta. Sobre a vontade da oposição de promover o impeachment, veja o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta sexta-feira, dia 3. Não vou aceitar manipulação, disse Aras, sobre ações da oposição para derrubar Bolsonaro do cargo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta sexta-feira, dia 3, que não vai aceitar manipulação de ninguém. Em conversa com o blog Radar da revista Veja, Aras respondeu de pronto ao ser questionado sobre as tentativas da oposição para derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro. O chefe da PGR declarou: "O pessoal está batendo na porta errada. Aqui não é casa de solução política, é casa de legalidade. Para caçar presidente tem que ir ao Congresso. Não vou aceitar manipulação de ninguém. Vou cumprir as leis. Não adianta pressionar", concluiu Aras. E os tais panelaços que estão sendo amplamente divulgados pela Globo e pelo portal UOL, entre outros, e por militantes da esquerda, seriam mesmo verdadeiros? Ou seja, quando a população, de uma forma geral, e não militantes do PT, PSOL ou PCdoB e até os tucanos, articulando algum barulho para gravar e mandar para William Bonner publicar no Jornal Nacional, visando pressionar o presidente? É uma pergunta interessante, sobretudo quando tem circulado nas redes sociais um vídeo onde um cidadão que supostamente seria funcionário de uma grande universidade do estado de São Paulo aparece com caixas de som, com o som de panelaços e gritos, panelas ou sabe-se lá o que, batendo, e gritos contra o presidente, com um elevado grau de similaridade às edições que a Globo tem mostrado no Jornal Nacional. O que de fato é esse vídeo, não sabemos. Mas a verdade é que estão travando uma luta tão feroz contra Bolsonaro que nada é impossível, que é muito provável, mas muito provável que isso esteja de fato acontecendo. Ou seja, armações de vulgos panelaços, em conluio com emissoras de televisão e portais, para bater não em panelas, mas no presidente.
É tanta pressão que talvez seja por isso que o presidente Jair Bolsonaro convocou os cristãos brasileiros para um dia de jejum nacional neste domingo, dia 5, em meio à crise que o Brasil e o mundo estão vivendo. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa crise muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e àqueles que têm fé e acreditam. Domingo, dia 5, é o dia de jejum, disse o presidente. Na quinta-feira, dia 2, Bolsonaro, que é católico, mas tem uma aproximação grande com evangélicos, conversou com pastores e outros líderes evangélicos na saída do Palácio Alvorada e também recebeu orações. Um pastor presente solicitou ao presidente que ele convocasse toda a nação para um dia de jejum e orações pelo Brasil. Tudo o que ligamos aqui na terra também será ligado nos céus, disse o líder evangélico. Outro líder disse que havia um exército de cristãos no Brasil orando pelo presidente e pelo país e fez referência ao versículo bíblico de Jeremias 1,19 que diz: "E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar." Bolsonaro agradeceu aos líderes evangélicos presentes por suas orações por ele e pela nação. Posteriormente, em uma entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente reafirmou a convocação para o jejum. "Sou católico e minha esposa evangélica. É um pedido dessas pessoas. Estou pedindo um dia de jejum para quem tem fé. Então, a gente vai brevemente, com os pastores, padres e religiosos, anunciar, pedir um dia de jejum para todo o povo brasileiro, em nome, obviamente, de que o Brasil fique livre desse mal o mais rápido possível", disse o presidente durante a entrevista. As medidas mais importantes para enfrentar a ameaça continuam sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e equipe. Agora o governo federal, através da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, ampliou a lista de produtos necessários ao combate com redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação. A resolução número 28 foi publicada na edição desta sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para a fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. Essa é mais uma das muitas medidas que o governo Bolsonaro tem tomado e que, com o passar dos dias, se estabelecem na realidade cotidiana do país, tornando-o mais forte nesta batalha. E agora, uma reflexão imperdível. Um dia, um comerciante encontrou 3 homens que se lamentavam por mal ter o que dar de comer à família deles. Passavam necessidades e os filhos estavam mal alimentados. Sensibilizado, o comerciante quis ajudar os 3 homens e disse que daria a eles um saco com farinha, para outro um saco com pães e para outro um saco com sementes de trigo. O homem mais afoito foi logo pegando o saco com pães e correu para casa. O outro escolheu o saco com farinha e agradeceu, saindo apressado. O terceiro ficou radiante com o que lhe sobrou. O comerciante então perguntou ao homem qual o motivo de tanta felicidade. Ao que o homem respondeu: "Realmente estou muito feliz, pois sou o único dos 3 que não precisará mais voltar aqui." Ou seja, foi o único que resolveu de vez sua situação e a situação dos filhos, levando para casa um saco de sementes de trigo. Quando falamos em comprometimento com uma nação, com uma empresa, com a família, com a qualidade, com a melhoria contínua ou até mesmo com a saúde, falamos de algo duradouro, falamos de comprometimento. Comprometer-se é não pensar só no momento, mas levar aquilo a que se propôs até o fim. É como jogar sementes para depois colher.
que possamos perceber que mesmo diante de notícias desafiadoras, ainda assim é possível ficarmos com as sementes que nos garantirão fartas colheitas depois que tudo passar. Pense nisso. Obrigado pela atenção, compartilhe mais esta edição, um excelente final de semana e que Deus abençoe a você, sua família e nossa linda nação brasileira.